A paz do Senhor, meus amados irmãos, escuta que a palavra do Senhor falar ao teu coração em Lucas 8, verso, aleluias, 22, diz assim: E aconteceu que num daqueles dias entrou num barco com Deus, com seus discípulos, e disse: Passemos para o outro lado do lago. E partiram, e navegando eles, adormeceu. E então sobreveio uma tempestade de vento no lago e encheram-se de água, estando em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele, levantando-se, repreendeu o vento e a fúria da água, e estes cessaram e fez-se bonança. E disse-lhes: Onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: Quem é este, que até aos ventos e à água manda-lhe obedecem? Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Nós vemos aqui que Jesus fez um convite aos discípulos. Passamos para o outro lado da margem, aleluia, do lago. E todas as vezes, meu irmão e minha irmã, que Jesus nos chama para passar, aleluias, por algo, pode ter certeza, passar para outra margem. Antes disso vai ter uma tempestade, vai ter ventos revoltos, fazendo com que a gente olhe e pense que vai perecer e perca até a nossa fé. Talvez você está passando aí, Jesus te chamou para passar para o outro lado da margem, e no meio deste lago, dessa tempestade veio, irmãos, ventos fortes e até entrando água no teu barco. Mas Jesus está falando ao teu coração: se eu chamei, é porque eu estou no barco. Assim, Jesus estava no barco dos discípulos, mas isso não impediu da tempestade e os ventos virem até entrar água, a pontos deles achar que ia perecer, irmãos. E até gritar, aleluia, e chamar por Jesus: Mestre, você não se importa que nós pereçamos? E Jesus se levantou, irmãos, aleluias, e mostrou para os discípulos que era simples, simplesmente abrir a boca e dizer: acalma-te, ventos. E assim acalmou e se faz-se bonança. E todas as vezes ali Jesus estava mostrando que quando ele está no barco, não tinha por que os discípulos ficarem temendo, achando que ia perecer. Ou seja, mesmo Jesus estando no barco, eles ficaram com medo e deixaram a fé deles ser abalada. Irmãos, está aqui um exemplo para que quando nós sabemos que Jesus está no nosso barco, quando ele decide nos fazer a gente passar para outra margem, eu estou falando com pessoas que Jesus resolveu dizer a você: vamos passar para outra margem, porque todas as vezes que Deus quer nos dar experiências e nos, aleluia, abençoar e fazer com que a gente mude de posição, porque ali, irmãos, está chamando, os discípulos estavam prestes a receber, aleluia, a passar para outra margem, ou seja, passar de nível, mostrando, e Jesus queria mostrar o seu poder e a sua glória. Só que neste momento, muitas vezes, assim como os discípulos, eu e você vamos ficar achando que vamos perecer, mas o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer: se Ele está no teu barco, se Ele chegou no teu barco, não tem por que ter medo de nada, nem de ninguém, porque é só, aleluia, Ele abrir a boca e mandar os ventos calarem. E assim acontece, se faz-se bonança. E o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer, aleluias, quando eu estou no barco, quando eu, aleluias, quero que você passe para outra margem, ou seja, para que Deus, aleluia, traga experiências e também faça a gente, irmãos, chegar do outro lado. Eu não sei qual era o outro lado que você precisava passar, eu não sei qual era a porta, aleluias, mas o Senhor me trouxe aqui no dia de hoje para te dizer: Ele se responsabiliza. Oh, glória! E o cenário muda, os ventos se acalmam, assim como os discípulos ficaram maravilhados assim e se perguntando: quem é este que até dá ordem às águas e os ventos e elas se acalmam? Você crê que Jesus hoje chega no teu barco e ele diz: acalma-te, tempestades, acalma-te, água, porque a água estava entrando no teu barco, mas ele chega para mudar, aleluias, e diz: acalma-te, vento e águas, e elas cessam, aleluias, e se faz calmaria, paz e bonança. Tu crê, meu irmão e minha irmã?
porque aí era só Jesus querendo que você mudasse de nível, passasse para o outro lado, para que você visse o poder e a glória dele. Irmãos, e para te dar grande experiência, aleluias, isso quando Jesus está no nosso barco, é só experiências, é para honra e glória do nome do Senhor, e para que nossa fé seja inabalável e saber que Ele tem poder para tudo, recebe?